Shalom, meu querido. Sexta-feira, último dia da semana de serviço para muitos de vocês aí. Digo de serviço, não de trabalho, né? Desde o dia que fomos libertos em Cristo, a gente não trabalha, a gente serve. Então você serve no lugar que você trabalha, você serve a empresa que você é funcionário, que você é dono, né? Você ali manifesta o reino de Jesus ali, amém? Nessa sexta-feira eu quero deixar para você uma palavra. Espero que consiga falar tudo que eu tenho para falar hoje, que está escrito em Atos 5, versículo 33. E depois nós vamos também para Atos 9. Atos 5, 33 tem o título aqui, que esse título não é bíblico, mas o conselho de Gamaliel. Quem é Gamaliel? Gamaliel foi professor de Paulo. E Gamaliel, ele é um judeu muito importante para o judaísmo, para a religião judaica. Os judeus, eles, além da Bíblia, eles têm uma enciclopédia, um livro que é o Comentário dos Rabinos, também chamado de Talmud. E Gamaliel, ele tem escritos dele no Talmud. Esse cara que a Bíblia cita, ele tem escritos no Talmud. E olha só o que esse cara, Gamaliel, aqui em Atos, ele falou. Ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los, né? Matar os discípulos ali. Mas levantando-se um conselheiro, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que é vez de fazer a essas horas. Olha só o que o conselho está cadando aqui. Calma, galera, fica quieto. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, né? E esse ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Está falando de defendendo, levantou um cara chamado Teudas, e também dizia que era Messias, pregou, pode até ter curado enfermos, mas depois que ele morreu, que mataram também, os discípulos se dispersaram. E depois se levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e houve muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que deram ouvidos foram dispersos. E agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixa eles irem, os discípulos, né? Por quê? Se este conselho, porque este conselho ou esta obra é de homens, ela vai se desfazer, falando, se esse Jesus que pregava o evangelho, se é obra de homem, vai se desfazer. Mas se é de Deus, vocês não vão poder desfazê-la. Porque aconteça seres também achados combatentes contra Deus. O que Gamaliel está falando aqui? Ele disse, olha, se levantou um monte de cara antes aí que falava que era o Messias, né? Que dizia Teudas, né? Algumas traduções dizem que esse próprio Teudas também era chamado de Yeshua ou Joshua. Existem tradições que dizem que ele era chamado de Jesus, que o nome dele também era Yoshua, né? Então, existia um outro Jesus, existia um cara que estava, né? E aí? Mas os discípulos se dispersaram, porque o cara morreu e terminou a mensagem do cara. Viu outro Judas, o cara pregou, e se dispersou a mensagem do cara. Ninguém quis seguir o cara. Mas esse Jesus, se os discípulos estão fazendo sinais, e vocês resistindo à mensagem dele, certamente, vocês estão resistindo à obra de Deus. O que eu quero falar para você hoje aqui é o seguinte, irmãos, que existiam muitos que pregavam e se declararam Messias, ou portadores da palavra de Deus. Tanto que, quando Jesus fala que haverão muitos falsos profetas, nos dias de Jesus já haviam muitos falsos profetas. Nos dias dos discípulos, os nicolaítas, por exemplo, era uma seita de falsos profetas, não vou dizer cristãos, mas que pregavam, falavam até a respeito do próprio Cristo. Amém? Por muitos anos se combateu uma heresia chamada arianismo, de seguidores de Ário, que falavam que Jesus, ele não era Deus. E era uma vertente cristã que se existiu até 1200 e pouco. Mas se não é de Deus, vai morrer. E se é de Deus, vai
permanecer. E o que eu quero falar sobre isso, irmão? O que você tem crido a respeito de Jesus? Quem é o Jesus que você está crendo realmente? Você está crendo de fato no Filho de Deus? Você está crendo de fato naquele que o seu corpo, através do seu corpo, nós fomos restaurados, redimidos, curados, libertos, e através do seu sangue nós temos o Novo Testamento? Amém? E aí, para concluir, eu quero deixar para você o texto ainda de Atos, pode abrir aí, Atos 9. Eu vou só ler aqui o versículo 5, mas vamos lá. Existia um jovem chamado Saulo de Tarso. E Deus não mudou o nome dele para Paulo, já que você acha que mudou, mas Deus não mudou o nome para Paulo, porque o SUP, até no inglês também, né, tem psalmos, salmo é chamado de psalmos, né? Então, na realidade, ele tinha os dois nomes, era uma variante, Saulo e Paulo era a mesma coisa. Tá? Então, Abraão mudou o nome, ele não mudou. Só depois que ele se converteu, começou a usar o nome de Paulo, né? Para ficar um pouco menos, mas era o mesmo nome, não foi Deus que mudou o nome dele. Mas Paulo, ou Saulo, ele presenciou a morte de um dos discípulos, né? O nome dele era Estevão, e o nome de Estevão significa coroa, Estéfanos. E Estevão era um homem simples, não era homem dotado de muita teologia, homem de muito conhecimento, era um cara simplesão. Só que, sabe o que foi que chamou a atenção de Paulo? Então, imagina só, os judeus todos reunidos ali, e aí daqui a pouco vem Estevão, e o cara cita a Bíblia de cabo a rabo. E aí os caras ficam assim, opa, isso aqui não é normal. Só que no final ele traz uma revelação que os fariseus não tinham. E qual era ela? Cara, ele cita a Bíblia do começo ao fim. E eles ficam, como esse cara não é doutor da lei? Como esse cara sabe tanto? E aí no final, o que os doutores da lei não sabiam. Mas agora, olha, ele não se defendeu. Ele podia ter se defendido, foi chamado para se defender. Não, tá certo, mas veja bem, deixa eu... Não, ele não se defendeu. No final disse assim, ó, eu agora concluo a revelação com aquilo que vocês não sabem. Eu estou vendo o céu aberto. Estou vendo o trono de Deus. E lá do lado do trono está Jesus, o Messias, a quem vocês crucificaram, que ressuscitou dentre os mortos, está sentado à destra, à direita de Deus. Ou seja, é o poder, não é que ele está sentado à direita, mas à destra do poder. Ele é o poder. Jesus, ele é aquele que mostra o poder de Deus. É aquele que está liberando o poder de Deus para os homens. Esse aí é o Jesus, a quem vocês mataram. E aí, a Bíblia fala que eles pegam e apedrejam Estevão, e aí tocam a capa de Estevão aos pés de Paulo, que o costume é aquele que dá a última paulada para matar a pessoa, como, por exemplo, na morte de Jesus, né, que rasgaram as vestes. Ou melhor, e aí tinha a capa dele, que era uma capa muito cara, rasgaram as vestes. Eles deitaram sorte sobre as vestes, não rasgaram as vestes de Jesus. As vestes de Jesus não foram rasgadas. É porque eram vestes muito caras, então eles fizeram um jogo ali para ver qual soldado ia ficar com as vestes de Jesus. Porque aquele que estavam matando Jesus iria ficar com as roupas, que eram roupas boas. Então a capa de Estevão foi jogada aos pés de Paulo, porque Paulo, alguns teólogos dizem que Paulo foi o que deu o golpe de misericórdia ali que matou Estevão. Ali gerou algo no coração de Paulo. Por quê? Porque Paulo era doutor da lei. Paulo era discípulo de quem? Desse Gamaliel aqui que a gente acabou de ler. O cara que diz, levantou um monte, e os caras falaram nada com nada e se dispersou. Não, cara, isso aqui é viagem, velho. Aí, quem Deus levanta para pregar o evangelho para o mundo todo? O discípulo do Gamaliel, do cara que estava aqui. Meu Deus, cara, isso aqui o evangelho é algo muito, muito forte. Para quem não entende, é loucura. Cara, e aí ele indo para o caminho de Damasco. Olha só, versículo 9:1, Atos 9:1. E Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus. O que é isso? A vida de Paulo era matar crente. Ele respirava, ele queria aquilo ali. O propósito da vida de Paulo era sangue de cristão.
Aí, versículo 5. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Da onde? O que foi que Estevão viu? Filho do homem na luz, no céu. Aí Saulo caiu em terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina a cabeça de Saulo, né? Agora quem é? É Yahvé me levantando como profeta para perseguir cristão e terminar de matar com essa gente. Ser como um Elias lá que matou os profetas de Baal. Quem és tu, Senhor? Fala, Yahvé, quer que eu mata crente? Quem és tu, Senhor? A pergunta de Saulo. E disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Meu Deus, nesse momento que Paulo quebra no meio. Revelação. A primeira coisa que a revelação faz, ela não te dá descanso, ela te destrói. A primeira coisa que a revelação faz, ela te parte no meio. Ela faz tudo aquilo que tu acreditou antes ser mentira e Jesus ser a verdade para você. Isso é revelação. Quando você conhece e você pode perguntar: quem és tu? E ele diz: eu sou o Cristo. Pedro perguntaram: quem é o Cristo? E o que Pedro disse? Tu é o Cristo. E meu irmão, você reconhece o Messias? Você reconhece a Jesus? Você reconhece a cruz? Cristo crucificado? Você reconhece o Cristo glorificado? Esse é o Evangelho que salva e que muda vidas. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.